Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Ali e tô começando mais um vídeo aqui no canal Crimes Verdadeiros. Depois de muito tempo parada, sem postar nada por aqui, depois de um 2022 bem complicado pra mim aqui no canal, eu postei, eu acho que 5 ou 6 vídeos somente durante todo o ano. E se você não viu, tem um vídeo aqui no canal eu explicando por que eu praticamente não tava postando nada, enfim. 2022 foi um ano bem difícil pra mim, onde eu realmente me afastei do canal, não só desse, do outro também, até mesmo do Instagram, das redes sociais. Mas tô voltando e tô voltando com tudo. Espero muito que vocês ainda estejam dispostos a assistir os vídeos. Se você ainda está aqui inscrita, porque né, você está esperando por um vídeo meu e finalmente esse dia chegou. Bom, gente, eu vou começar já o meu retorno com um caso nacional. E faz muito tempo que eu não trago um caso brasileiro aqui pro canal. No começo do canal, lá em 2021, o meu intuito era trazer pelo menos um caso nacional por mês. Mas casos brasileiros são muito difíceis de contar, de narrar, enfim, de abordar por motivos óbvios, né? Mas esse caso especificamente me chamou muito a atenção quando eu tomei conhecimento dele há uns 6 meses atrás. Alguns canais já fizeram, mas mesmo assim eu quero trazer para vocês. Antes de qualquer coisa, eu só quero dizer, né, uma coisa bem importante, que tudo que eu for falar aqui já foi falado em outros lugares antes, tá? Já foi publicado em matérias, enfim. Nada do que eu tô falando aqui eu estou inventando ou estou aumentando, eu simplesmente estou contando pra vocês uma história verídica de um crime que realmente aconteceu. Inclusive eu vou deixar aqui no bloco de informações todos os lugares de referência que eu assisti vídeos, matérias, li matérias sobre esse caso, tá? Eu vou deixar tudo aqui embaixo linkado pra vocês, caso vocês queiram ver as minhas referências, né, que eu me baseei pra criar esse roteiro. E dito isso, então... aliás, quero deixar bem claro que também o intuito desse vídeo não é desrespeitar a vítima, nem os familiares e os envolvidos, nem nada do tipo, tá? É simplesmente contar uma história de um crime verdadeiro, tá? Dito tudo isso, então, vamos começar o caso. No dia 3 de julho de 2018, aproximadamente 7h37 da noite, Simone Melo e Sérgio Ricardo aparecem na delegacia de Itanhaém, litoral paulista, para registrar um boletim de ocorrência e também pedir a liberação do corpo de Átila Arruda Barbosa, de 20 anos de idade, que segundo esse casal, era a afilhada deles. A Simone alegou na delegacia que a Átila não tinha contato com os pais nem com outros familiares. Ela disse que a menina havia sido abandonada há muito tempo pelos pais, então ela era a única pessoa que a Átila convivia. Então a Simone e o Sérgio Ricardo disseram à polícia que no dia 2, na noite do dia 2, por volta das 7h30 da noite, um dia antes, eles estavam andando pela praia com a Átila e ela estava andando com a água ali mais ou menos na altura do tornozelo, quando de repente uma névoa desceu sobre a Átila. E aí, quando essa névoa foi embora, simplesmente a Átila desapareceu. Eles disseram que começaram a procurar por ela ali na beira-mar e começaram a gritar por ela, mas eles não a encontraram. Então eles foram atrás dos bombeiros, chamaram os bombeiros fizeram ali uma averiguação inicial, porque estava muito escuro. Era inverno, isso foi no dia 2 de julho de 2018, então era uma segunda-feira, estava chovendo, estava garoando, era inverno, não tinha ninguém na praia, não tinha quase ninguém, ou realmente ninguém. Então, os bombeiros não encontraram ninguém ali. E, segundo a Simone, ela disse que foi até a delegacia no dia 2 ainda, quando a Átila desapareceu no mar. Só que ela disse que o policial que atendeu ela falou pra ela que ela tinha que esperar 24 horas para poder relatar ali, fazer o BO do desaparecimento da menina Átila, de 20 anos. Só que a polícia disse que isso não aconteceu, não tem nenhum registro de que ela foi realmente à delegacia no dia 2, na segunda-feira. Os únicos registros que eles têm é do dia 3, exatamente 24 horas após o desaparecimento da Átila.
que a Simone e o Sérgio foram até a delegacia para registrar o BO de desaparecimento seguido de afogamento, porque justamente na terça-feira, por volta das 8 e pouco da noite, a Átila, infelizmente, foi encontrada sem vida na praia de Monguapá, que fica a 10 quilômetros da onde ela desapareceu. De início, então, o caso foi concluído como um caso de afogamento. A polícia não abriu nenhum inquérito nem nada do tipo. Essa história contada pela Simone e pelo Sérgio, que aparentemente é um pouco estranha, essa história de névoa, tudo, né? É um pouco estranho, mas eles não levantaram nenhuma suspeita grande em relação aos dois. Eles acreditaram na história que o casal contou. Foi um afogamento, foi uma tragédia, enfim, aconteceu. E o caso se encerrou por aí. Então agora nós vamos saber quem é a Átila Arruda Barbosa. A Átila nasceu dia 30 de janeiro de 1999 em Aparecida de Goiânia, uma cidadezinha bem pequena do interior de Goiás. A Átila morava com os seus pais e também com os seus irmãos. Segundo as matérias, a família da Átila era uma família de origem bem humilde. E as matérias contam que o pai da Átila era caminhoneiro, então ele viajava por longos períodos e a mãe da Átila ficava com ela e com os seus outros filhos. E por conta disso, por conta da mãe ficar muito tempo ali sozinha com os filhos, eles ficaram muito próximos, eles eram muito unidos. A mãe conta também que logo quando os filhos pegaram uma certa idade ali, eles sempre eram de mandar mensagem, de ligar para a mãe quando saíam e falavam onde estavam, sabe? Eles tinham o costume de pedir bênção para a mãe. Então eles realmente eram uma família muito unida, segundo as matérias. Na época dos fatos, ali em 2017, 2018, a família da Átila acabou passando por uma grande dificuldade financeira. É dito que os pais dela acabaram perdendo várias coisas, financeiramente falando. Inclusive, foi nessa mesma época que a Átila se formou em segurança do trabalho e ela queria arranjar uma vaga de emprego nessa área que ela havia recém se formado. E ela queria arranjar uma vaga de emprego nessa área, mas em outra cidade. Ela queria ir então para São Paulo porque ela via ir para São Paulo como uma oportunidade de poder melhorar a vida dela, de poder exercer, né, essa profissão que ela havia acabado de se formar. E também, em breve, se tudo desse certo, ela gostaria muito de fazer direito, porque, segundo a mãe, esse era o sonho dela. Então, a Átila começou a postar vários posts no Facebook pedindo emprego, pedindo uma vaga de emprego em São Paulo como técnica de segurança do trabalho. E os pais da Átila chegaram a falar para ela que ela não precisava mudar de cidade. O pai chegou a dizer para ela que se ela estava pensando em mudar, né, de cidade por conta da perda financeira que eles tiveram, que não era para ela se preocupar, que tudo ia se resolver. E ele chegou a pedir para ela não ir embora, porque se algo acontecesse com ela e ela estivesse longe deles, eles não teriam como ir buscá-la, porque eles não tinham dinheiro para mais nada. Mas mesmo assim, a Átila estava decidida, ela queria ir embora, ela queria tentar a vida dela em outro lugar. Então a Átila começou a receber várias propostas de emprego, né, por conta desses posts que ela fazia no Facebook, até que ela acabou recebendo uma proposta de emprego de um casal que morava em Itanhaém, no litoral paulista. E a mãe conta que ela é mãe, ela disse que não gostava muito da ideia da filha se mudar, ela disse que sentia algo diferente, algo avisando que não era pra filha dela ir. Mas a Átila já era maior de idade, então assim, ela não tinha o que fazer, ela queria tentar a vida em outro lugar e a mãe não teve muito o que fazer, nem o pai. E a Átila acabou então aceitando a proposta desse casal, que aparentemente, segundo o que a família soube inicialmente, né, ela iria para trabalhar numa transportadora com esse casal. Então, em 20 de janeiro de 2018, a Átila se mudou para Itanhaém e ainda dentro do ônibus ela chegou a conversar com uma prima por mensagem. Essa prima questionou ela para onde ela estaria indo, com quem que ela ia morar. Ela disse que estava indo para casa de uns amigos que iriam ajudar ela nessa nova etapa da vida dela. E ela também chegou a dizer para essa prima que ela estava seguindo o caminho dela, o caminho que ela havia escolhido, mas que a mãe dela e os familiares não podiam saber qual caminho era esse,
que a única pessoa que sabia qual era esse caminho, essa escolha que ela tinha tomado, era uma pessoa específica. Eu não sei se era uma amiga, enfim, não vou citar o nome dela aqui, porque eu não sei se devo, mas tinha uma pessoa que sabia. E a Átila chegou a relatar isso para a prima dela. A prima dela, então, disse para ela tomar cuidado, desejou boa sorte. E a Átila, quando chegou em Itanhaém, ela foi para casa, então, da Simone e do Sérgio. Ela não conhecia os dois ainda pessoalmente, ela só havia falado com eles algumas vezes pelo Facebook, realmente combinando toda essa questão de ficar na casa deles e trabalhar e tudo mais. A família da Átila, a mãe e o pai, eles sabiam que a Átila estava indo para Itanhaém, mas eles não sabiam, eles não tinham o endereço realmente completo ali da casa onde a filha ficaria. Então, no começo, segundo a mãe da Átila, a Átila conversava com ela frequentemente, não era todos os dias, mas frequentemente ela conversava por áudio. A mãe disse que chegou a ligar várias vezes para ela por chamada de vídeo, mas a filha não atendia. Ela dizia que a câmera dela estava com algum problema, então ela não podia, não conseguia atender chamadas de vídeo, mas ela sempre passava áudios para a mãe. Já no segundo mês que a filha estava lá, a mãe da Átila disse que ela começou a ficar cada vez mais distante, ela começou a responder com menos frequência, também parou de mandar áudios, ela mandava só mensagens de texto para a mãe. E a mãe disse que quando ainda conversava por áudio com a filha, ela ouvia algumas vezes como se alguém estivesse cochichando perto da Átila. Ela chegou a perguntar para a filha: tem alguém aí com você cochichando, com você, perto de você? E a filha negou e disse que na verdade era a televisão, que não tinha ninguém ali cochichando perto dela. Então as semanas foram se passando, a Átila falava cada vez menos com a mãe muito desesperada, ligava, passava mensagem e pouquíssimas vezes recebia um retorno da filha, até que no dia 28 de junho de 2018, a mãe da Átila mandou uma mensagem desesperada, um apelo desesperado, pedindo pelo amor de Deus, me liga, me atende, faz uma chamada de vídeo, me manda uma foto, eu preciso saber como é que você tá, filha. E foi aí que a Átila supostamente mandou uma foto para a mãe. E a mãe ficou muito desesperada com a foto que ela viu, porque a Átila era uma menina que tinha seus 80 e poucos quilos ali, então ela era mais fortinha. E a mãe viu a filha muito mais magra do que quando ela tinha ido para São Paulo. Então a mãe ficou muito desesperada. Ela falou: meu Deus, por que você é tão magra assim? O que tá acontecendo com você aí? Pelo amor de Deus, volta para casa, o que tá acontecendo? E aí a Átila escreveu por mensagem de texto que, na verdade, desde que chegou em São Paulo, ela fazia caminhada todas as noites na praia e por isso que ela havia emagrecido cerca de 11 quilos. A mãe disse que ela ia dar um jeito de juntar dinheiro, ia até a filha, mandar dinheiro para que a filha voltasse embora, mas a Átila parou de responder. No dia 2 de julho, a Átila então mandou uma foto para sua mãe, bem diferente daquela primeira foto que ela havia mandado, que era uma foto simples, de qualquer jeito. Dessa vez era uma foto dela produzida, maquiada, mais arrumada, mas essa foto a Átila estava com um olhar muito distante, nem estava olhando, na verdade, para a câmera, né, que foi ali tirada a foto dela. É como se ela nem tivesse visto que tivessem tirado aquela foto dela, sabe? E essa foi uma das últimas mensagens que a mãe da Átila recebeu, essa foto dela mais produzida. Depois dessa foto, a mãe da Átila continuou mandando mensagem, mas a Átila não respondia, até que no dia 3 de julho, a Átila mandou para a mãe um joinha. Só que no dia 3 de julho, a Átila já não estava mais viva. Ela sofreu afogamento, né? No dia 2 de julho, exatamente no mesmo dia que ela mandou a foto produzida para a mãe. Os dias se passaram, a mãe não recebia mais mensagens da filha, nenhum retorno da filha. Então, depois do dia 9 de julho, ali aproximadamente, a mãe, num ato desesperado, já tentando de todas as formas tentar falar com a filha, ela tinha uma amiga que tinha um primo ou um amigo, um conhecido, enfim, que morava em São Paulo. E a mãe da Átila pediu para essa amiga pedir para esse moço para ir até Itanhaém para poder procurar pela Átila. Então ela juntou algum dinheiro ali e mandou para esse homem, para esse rapaz, para que ele fosse até o litoral e procurasse pela filha dela. Segundo matérias, esse rapaz foi até Itanhaém e ele ficou uma semana por lá mostrando a foto da Átila para todo mundo que ele via na rua, para todas as pessoas, e ninguém havia visto a Átila em nenhum momento, ninguém reconheceu aquela menina.
Então esse rapaz disse pra mãe da Átila, olha, ninguém reconheceu ela, então eu acho que é melhor você vir pra cá, vir na delegacia e procurar pela sua filha com a ajuda da polícia, porque ninguém nunca viu ela aqui. Foi aí que a família então resolveu ajudar a mãe da Átila, porque até então todo mundo achava que era só uma preocupação de mãe, algo do tipo, mas quando eles realmente viram que ninguém sabia do paradeiro da menina, a família se juntou, juntaram dinheiro e conseguiram mandar a mãe da Átila para São Paulo para que ela procurasse pela filha. É importante dizer que lá em Aparecida de Goiânia, a mãe da Átila já havia feito um BO, né, um registro de desaparecimento da filha, mas por algum motivo, me parece, segundo as informações das matérias, que esse BO, na verdade, nem foi enviado para São Paulo. Então, assim, não resolveu nada. A mãe da Átila foi até São Paulo, chegando em Itanhaém, ela foi na delegacia fazer o BO, né, de desaparecimento ali da filha dela. Quando o delegado digitou lá o nome da Átila, apareceu uma fotinha dela, e foi aí que ele pediu para a mãe da Átila aguardar um pouco lá fora, porque ele precisava averiguar algumas informações. E foi aí que o delegado viu que, na verdade, a filha dela não estava desaparecida, que a filha dela já estava sem vida há muitos dias, há mais de 2 semanas, e que já havia, inclusive, sido enterrada, né? Então, ele teve que dar essa difícil notícia para a mãe da Átila. Ele chamou ela de volta para dentro da sala e acabou contando, então, essa triste notícia para ela. A mãe da Átila contou para a polícia que ela não sabia onde a filha dela estava morando. Ela disse que a única informação que ela tinha é que ela estava em Itanhaém e ela tinha o nome de uma pessoa, de uma mulher chamada Simone Melo, que ela frequentemente mandava um valor, né, na conta dessa mulher para ajudar a filha. Com base, então, nessas informações da mãe da Átila, a polícia, então, emitiu um mandado de busca para a casa da Simone para dar início a uma investigação. Na casa da Simone, os policiais acabaram encontrando vários objetos e lugares como se fossem altares que davam a entender que aconteciam ali alguns tipos de rituais religiosos, de alguma seita, algo do tipo. Eles também encontraram vários cosméticos, uma quantidade bem grande, pulseiras, bijuterias, e a Simone disse que esses produtos eram, na verdade, para vender. Eles comercializavam esses produtos para ajudar na renda ali da casa. Foi aí que coisas bem estranhas começaram a ser encontradas dentro da casa também. Os policiais encontraram uma carta escrita a punho pelo Sérgio, e essa carta ela tinha uma data, e essa data era justamente uma data em que a Átila nem havia saído da casa dela ainda lá de Goiás. Mas essa carta dizia, era como se a Átila tivesse escrito aquela carta dizendo para uma seguradora de seguro de vida que ela estava querendo fazer um seguro de vida e que a única beneficiária dela seria a Simone, que era sua madrinha, que era a única pessoa que ela tinha na vida, que cuidou dela e blá, 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 blá. Só que, quando essa carta foi escrita, a Átila nem havia saído lá de Aparecida de Goiânia ainda. Então, isso era no mínimo estranho. Nesse meio tempo, um representante de uma seguradora de seguro de vida foi até a delegacia e eles disseram que tinha um caso específico ali de uma menina que eles estavam achando muito estranho, uma menina tão jovem ter feito um seguro de vida com valor tão alto e ela ter falecido justamente de forma acidental poucos dias depois de ter feito o seguro de vida. Não deu nem um mês que ela tinha feito seguro de vida e, de repente, ela faleceu por uma tragédia ali, né, acidentalmente. Eles acharam muito estranho e eles disseram que a pessoa que foi lá retirar, né, o dinheiro e tudo mais, que foi da entrada no processo todo, justamente era a pessoa, né, a beneficiária. Só que eles acharam estranho porque a menina faleceu num dia e no dia seguinte a pessoa já foi lá atrás do dinheiro. Quem fez a liberação do corpo da Átila foi a Simone, então ela também foi atrás da seguradora para poder cobrir as despesas do enterro da Átila. Então a Simone, na verdade, nem gastou com nada, ela simplesmente foi atrás da seguradora e a seguradora que cobriu todas as despesas. A polícia começou a se aprofundar cada vez mais na investigação e eles acabaram descobrindo que foi aberta uma empresa no nome da Átila e era uma empresa de ramo alimentício com chocolate.
Só que na casa eles não encontraram nada do tipo, nada que mostrasse ou parecesse que eles faziam qualquer tipo de alimento, qualquer coisa de chocolate na casa. A Átila também tinha aberto várias contas em vários bancos, o que era muito estranho porque a mãe da Átila mandava cerca de R$ 100 por semana para a filha, para ajudar a filha. Só que a mãe da Átila mandava numa conta de uma tal de Simone. E a mãe da Átila nem sabia direito quem era essa pessoa. E a Simone contou para a polícia que não sabia que a Átila tinha contato com os pais. E como que ela não sabia, sendo que ela recebia dinheiro da mãe da menina na conta dela toda semana. Então as mentiras começaram a ser desmascaradas ali nesse momento. E aí os investigadores também descobriram mais 4 seguros de vida no nome da Átila. Então não foi somente um. Paralelo a isso agora, paralelo à investigação e tudo mais, a gente vai entrar numa outra versão agora. Quem era a Simone Mello? A Simone, ela era uma mulher de 41 anos e ela recebia uma pensão do pai falecido, cerca de R$ 3.000, algo do tipo. E a Simone, ela se identificava como uma sacerdotisa da religião a qual ela seguia. Ela tinha um relacionamento com o Sérgio Ricardo. O Sérgio, algumas matérias dizem que eles eram casados, outras dizem que eles eram namorados. Acredito eu que eles moravam juntos, mas não tinham um relacionamento formalizado no cartório, nada do tipo. E o Sérgio, ele também se identificava para as pessoas como um sacerdote dessa religião, qual os dois seguiam ali, acreditavam e serviam. Os dois postavam em vários grupos no Facebook posts oferecendo tipos de pacto para as pessoas em troca de poder, de riqueza, enfim. Eles postavam coisas dizendo que se você fizer tal coisa, tal sacrifício, você vai receber uma resposta muito rápida, coisas do tipo. Então, eles se identificavam como sacerdote, sacerdotisa, diziam que eles tinham poderes e várias coisas do tipo, e tentavam encontrar pessoas que acreditassem nisso para que eles conseguissem, obviamente, né, ganhar dinheiro através disso. A primeira versão que eu estava falando para vocês é sobre a Átila ter ido para São Paulo atrás de emprego, né, e tudo mais. Foi essa a primeira versão que foi apresentada à polícia, às pessoas, é o que a mãe, a família, né, dela acreditava. A minha iluminação caiu aqui sozinha e eu não tinha nem reparado. Sei nem quanto que caiu, fui reparar agora. Mas tá bom, já arrumei aqui e vamos continuar. Essa outra versão que eu comecei a falar para vocês agora, né, sobre a Simone e o Sérgio, é uma versão um pouco mais macabra, uma versão um pouco mais complicada, assim, de entender em alguns pontos. Mas vamos lá, eu vou tentar explicar para vocês. Segundo alguns relatos de algumas pessoas conhecidas da Átila, ela era uma menina de, como eu falei, uma família humilde, ela tinha uma vida sofrida desde de criança, né, com a família tendo vários problemas financeiros e tudo mais. E a Átila também tinha alguns problemas de autoestima, alguns problemas pessoais. Ela tinha algumas ambições para a vida dela. E segundo esses relatos dessas pessoas, a Átila acreditava que se ela fizesse um pacto com Lúcifer, ela teria uma vida melhor. Então ela cria veemente que se ela fizesse esse pacto, ela iria mudar a vida dela de uma forma muito rápida. Foi aí que, querendo fazer, né, tal coisa, a Átila acabou encontrando a Simone e o Sérgio no Facebook através dos posts que eles faziam, que eu falei pra vocês, né, que eles ofereciam esses pactos em troca de dinheiro, obviamente. Existem matérias, inclusive, que mostram, tem provas ali, nos autos tem essas provas, inclusive, de que foi o Sérgio quem adicionou a Átila primeiro, e provavelmente eles, né, jogaram toda aquela história na cabeça dela, de que se ela fizesse algum tipo de sacrifício, ela teria uma resposta muito rápida para tudo aquilo que ela queria na vida dela. Segundo o promotor de justiça desse caso, a proposta de emprego era só uma desculpa, que na verdade a Átila havia ido para Itanhaém morar com esse casal justamente para fazer esse tal pacto. A mãe da Átila conta que não percebeu nada desse tipo na filha. Ela disse que nunca percebeu que a filha dela tivesse
envolvida com esse tipo de coisa, que ela tivesse interesse nesse tipo de seita religiosa, nem nada. Ela, na verdade, disse que foi tomar conhecimento disso durante a investigação, até mesmo durante o julgamento depois, foi apresentado algumas provas ali de conversas dela com alguma amiga, e foi aí que ela ficou sabendo, porque até então ela nunca tinha percebido nada do tipo e não imaginava que a filha tinha curiosidade ou gostaria de se envolver com coisas desse tipo. O promotor do caso ainda disse que, na verdade, esse casal, né, era um casal de golpistas, na verdade, que não era nenhuma questão de ser sacerdote ou sacerdotisa. O promotor disse que, na verdade, isso tudo era um teatro, era uma forma deles encontrarem vítimas, né, ali que estavam dispostas a se sacrificar de alguma forma e pagar por aquilo, obviamente. Então, na verdade, eles estavam atrás, era tudo dinheiro das pessoas, e não estavam ali por uma religião ou seita, nem nada do tipo. Então, durante a investigação, as buscas ali na casa da Simone, a polícia averigou ali o celular, averigou o notebook, né, do casal, e eles encontraram algumas pesquisas bem sugestivas de que realmente eles poderiam sim estar envolvidos com aquele acidente, né, suposto acidente que havia acontecido com a Átila. Então, eles encontraram pesquisas no notebook do casal, pesquisas tais como como ia estar o tempo no tal dia. Eles também pesquisaram sobre a maré de retorno para saber quais seriam os dias que teria maré de retorno e quanto tempo demoraria para o mar trazer de volta aquilo que ele havia levado, né? Isso é uma maré de retorno, é quando o mar traz de volta algo que ele levou. E por uma incrível coincidência, né, exatamente no dia que a Átila desapareceu, havia uma maré de retorno. A polícia acredita então que se eles realmente estivessem envolvidos, né, porque as evidências contra eles eram muitas, que se eles estivessem envolvidos realmente eles queriam saber sobre a maré de retorno, porque eles queriam sacar o seguro de vida ali, né? E para conseguir o seguro de vida, eles precisavam de um corpo, então não adiantava só eles se livrarem do corpo da Átila no mar. Eles tinham que ter o corpo de volta, eles tinham que, né, precisavam que o mar trouxesse ela de volta, porque sem corpo você não consegue receber o seguro de vida. Você até consegue, mas assim, a gente tá falando de anos, né? Eles teriam que entrar com uma ação judicial e provar que realmente a Simone era a única beneficiária e provar que a Átila realmente faleceu por conta de um afogamento acidental, né, e tudo mais. Então, assim, levaria anos, eles teriam que gastar dinheiro com isso, judicialmente falando, e não era o que eles queriam, né? Eles queriam, na verdade, o dinheiro rápido ali. Tanto é que um dia após a menina ser encontrada sem vida, eles foram acionar o seguro de vida. Outra evidência fortíssima contra o casal que a polícia encontrou dentro da casa foi um rascunho escrito à mão da história que eles contaram na delegacia. Exatamente da mesma forma que eles contaram, que eles estavam na praia e que a Átila estava caminhando pela água, com água no tornozelo, e que uma névoa parou sobre ela, e aí aconteceu tudo aquilo. Então, o delegado falou, não tinha por que ela escrever aquilo, porque ela deu o testemunho dela na delegacia, ela tinha a cópia do testemunho dela, que, né, a pessoa fica ali com a cópia daquilo, então não tem por que ela escrever um rascunho, é como se ela tivesse escrito aquilo para poder ensaiar várias vezes e poder contar aquela mesma história na delegacia. Sobre a vida da Átila com o casal, existem duas versões, tá? E a Simone e o Sérgio dizem que ela levava uma vida normal, que ela saía para vender aqueles cosméticos, aquelas bijuterias de porta em porta. Ela vendia mercadorias por catálogo, né? E eles disseram que ela vendia muito bem, que ela conversava muito bem com as pessoas, fazia muitas amizades, o que contradizia o fato das pessoas nunca ninguém ter visto ela lá, né? Justamente porque os vizinhos foram contratados ali para aquele rapaz e tudo mais, e ninguém sabia quem era aquela moça. Então, se ela realmente vendesse essas coisas, essas mercadorias, obviamente ela começaria pelos vizinhos ali, né? E ninguém conhecia ela. Já uma outra testemunha, uma amiga do casal que frequentava a casa ali de vez em quando, ela disse que às vezes que ela foi até a casa e viu a
a Átila parecia estar muito apática, abatida. Ela estava sempre num sofá, deitada num canto. E a história que a Simone e o Sérgio contaram para essa pessoa é de que a Átila era sobrinha da Simone e que ela havia sido violentada na família, por isso que ela havia sido tirada da família. E a Simone era a única pessoa que ela tinha. E que também a Átila possuía problemas mentais, por isso que ela não interagia muito bem e tudo mais. Essa testemunha disse que ela parecia sempre estar muito lenta, como se tivesse dopada, mas como a Simone tinha dito para ela que a menina tinha problemas mentais, ela disse que achava coerente. Embora ela relatou que uma vez ela viu a menina passando mal, viu a menina realmente vomitando ali, e ela quis ajudar, queria levar a menina para o hospital, mas a Simone disse que não precisava, que a Átila não gostava de hospital, então assim, realmente era um pouco estranho, mas essa testemunha não se metia. Sendo assim, a conclusão da polícia é de que a possibilidade de que Átila vivia em cárcere privado é muito grande, já que ninguém tinha conhecimento de que aquela menina morava naquele local, naquela casa com um casal. E talvez as poucas vezes que ela saísse para caminhar na praia, talvez isso acontecesse, mas acontecesse muito tarde à noite, quando ninguém via. E obviamente sempre na companhia do casal ali, que provavelmente, devia comandar a vida dela ali e tudo mais. Então a polícia, a essa altura, obviamente, já estava trabalhando ali em cima de os suspeitos maiores serem a Simone e o Sérgio. Então eles foram em busca de imagens de câmeras de segurança das casas, dos locais ali perto de onde tudo aconteceu, de onde a Átila sumiu. Mas infelizmente eles não conseguiram encontrar nada. Algumas câmeras de segurança das casas ali perto até tem câmera de segurança, mas as imagens não eram gravadas. E as casas ali tem os muros muito altos, e como eu falei no começo do vídeo, era inverno, então não tinha ninguém na praia. Era uma segunda-feira de noite, tava garoando, frio, inverno, então não tinha ninguém na praia, entendeu? Não tinha como ter testemunhas oculares, e também não tinha imagens das câmeras de segurança, não tinha nada. Os policiais não conseguiram encontrar nada do tipo que ajudasse na investigação. Agora a gente vai falar sobre o laudo pericial. Quando o laudo pericial chegou, foi constatado que havia uma quantidade muito grande de drogas e de álcool no organismo da Átila. Então, especialistas foram chamados para averiguar ali aquela quantidade de álcool e drogas no sangue da Átila. E esse especialista disse que, pela quantidade de álcool e droga que havia no organismo dela, ela provavelmente não conseguiria nem andar sozinha, sem ajuda de ninguém. Então, era muito difícil ela realmente estar caminhando sozinha ali na praia, na beira-mar ali, sendo que ela realmente parecia estar dopada. A polícia refez o trajeto que a Simone e o Sérgio disse que fizeram com a Átila. Eles disseram que saíram de casa e foram até a praia caminhando e tudo mais. Então, a polícia saiu da casa da Simone e fez o mesmo trajeto que ela disse que fez. E esse trajeto dá cerca de 1.030 metros, tá? E aí ela mora de um lado da BR, digamos assim. Tem a BR ali, tem a avenida, e aí tem a praia. E para chegar até a praia, ela teria que teria que atravessar a passarela, que são 3 lances ali de passarela. Então, assim, se a Átila estava realmente dopada, não estava conseguindo nem andar, como é que os dois iam carregar uma menina de 80 quilos ali, sem que ninguém visse, e por 1 quilômetro, sabe? Então não tinha essa possibilidade. Ela não foi andando sozinha, e eles também não carregaram ela. Então como é que eles levaram ela até a praia? Quando questionada sobre os remédios, porque aí eles conseguiram identificar cada remédio que a Átila acabou ingerindo, e quando questionada sobre esses remédios, a Simone disse que Simone, fazia tratamento para depressão, que ela tinha realmente aqueles remédios em casa, mas que se a Átila havia ingerido foi por conta própria e ela não tinha conhecimento disso. Já sobre o álcool, a Simone e o Sérgio disseram que era jogo do Brasil, então eles chegaram a fazer algumas bebidas em casa ali, algumas batidas com vodka, e a Átila teria ingerido sim, assim como eles, mas que não tinha sido nenhuma
quantidade muito grande. Ela bebeu, como todos eles, e normal. Só que as descobertas não param por aí, gente. A coisa fica cada vez pior. No laudo pericial também constava a informação de que a Átila estava grávida de aproximadamente 16 semanas, aproximadamente 4 meses de gestação. No útero dela havia um feto totalmente formado, com aproximadamente 13 centímetros, e era do sexo masculino. Em primeiro momento, na delegacia, o Sérgio assumiu que teve uma relação consentida com a Átila, só que posteriormente, depois do julgamento, ele acabou dizendo que teve mais de uma relação com ela, foram 2 ou 3, mas que foram consentidas sim. E ele assumiu que provavelmente o filho seria dele, porque pelo conhecimento dele, a Átila não teria tido envolvimento com mais nenhuma outra pessoa. Então ele deu a entender que ele teve ali um relacionamento extraconjugal com a Átila e ela acabou engravidando. Só que as investigações, paralelo a isso, ao que eles estavam falando, a polícia estava investigando as redes sociais, as conversas, eles tiveram ali a quebra de sigilo dos telefones e tudo mais, as redes sociais da Átila, e eles viram que tinham conversas da Átila tanto com o casal quanto com outras pessoas, falando sobre a possibilidade da Átila ir para São Paulo para poder dar um filho àquele casal, que seria a Simone e o Sérgio. E esse seria o grande pacto deles ali. A Simone queria muito dar um filho para o Sérgio, mas ela não podia engravidar. E segundo as matérias, existe uma testemunha que conta que ela estava grávida e que a Simone ofereceu dinheiro para que a pessoa vendesse o bebê para ela, mas isso não aconteceu, e esse fato aconteceu antes de toda essa história com a Átila. Então, assim, o Sérgio assumiu ter tido relações consentidas com a Átila, mas ele em nenhum momento assumiu essa história do pacto, de ser um pacto, nem nada disso. Por fim, a conclusão final do inquérito foi que a Átila, ela de fato foi até Itanhaém para trabalhar com o casal de alguma forma, E também foi fazer o tal do pacto. Então, o pacto era ela dar um filho, talvez até 2 para eles, segundo algumas conversas que ela teve com algumas amigas. Só que em algum momento ela quis desistir desse pacto, talvez porque ela viu que não era exatamente aquilo que ela queria, não era como ela esperava. E aí, como ela não estava, talvez, cooperando exatamente como eles queriam que ela cooperasse, eles começaram a planejar, então, a tirar ela do caminho. Mas como ela já estava lá, eles precisavam, de alguma forma, tirar proveito daquilo. Então, eles começaram a abrir várias contas no nome dela, fizeram um seguro de vida. E eles foram planejando e tentando ali escolher o melhor dia para executar ali o plano de vez. Então, a teoria da polícia é de que eles escolheram o dia 2 de julho de 2018 para realmente tirar a Átila do caminho deles, e eles acabaram planejando tudo aquilo. Eles planejaram tudo antes, pesquisaram a maré de retorno, pesquisaram tudo aquilo antes. Os investigadores dizem que acreditam que eles tenham ido com o carro até a areia ali da praia, porque é permitido, tem como o carro entrar ali. E aí, realmente, eles, com essa informação, tira qualquer dúvida de como eles teriam levado ela, se foi a pé, porque era muito longe, como que ela foi andando, se ela estava dopada, Então, o fato deles terem levado ela de carro realmente tira essa dúvida. Foi muito fácil, pensando por esse lado. Eles foram com ela de carro até ali a beira-mar, e aí colocaram ela ali no mar e foram indo mais profundo com ela, até que ela realmente se afogasse. Como ela estava dopada, ela não teve como se defender, ela não teve como reagir, ela simplesmente, acabou sendo forçada ali e não reagiu. E aí, provavelmente, eles saíram da água, esperaram um pouco até chamarem os bombeiros e dizer que a menina havia desaparecido. A Simone e o Sérgio, eles foram levados a julgamento, e durante esse processo todo de investigação, até chegar no julgamento, a Simone e o Sérgio, eles acabaram se separando. Então, eles não estavam mais juntos, embora o advogado era dos dois, O advogado que fez a defesa de ambos.
E no julgamento eles mantiveram a mesma história de que eles eram inocentes, mantiveram aquela mesma história da névoa, de que eles estavam na praia, caminhando e que tudo aquilo aconteceu. No julgamento eles chegaram a supor que talvez a Átila pudesse ter tentado tirar a própria vida, que ela já fez de caso pensado, querendo tirar a própria vida, porque ela também tinha depressão. Mas isso chegou a ser cogitado lá na investigação antes, e os dois negaram, disseram que não, que ela jamais tiraria a própria vida. Então agora eles estavam ali entrando em contradição com o que eles mesmos haviam falado antes, durante a investigação. Eles também entraram em contradição em outros pontos durante o julgamento. Um deles foi que o Sérgio disse que o quiosque estava aberto na noite em que tudo aconteceu. Ele disse que, como era o Jogo do Brasil, os quiosques estavam abertos. Ali, próximo de onde tudo aconteceu, haviam 2 quiosques, que era de um homem, e o outro quiosque era do filho desse homem. E no dia em questão, o Sérgio disse que o quiosque estava aberto, que tinham várias pessoas lá bebendo, festejando. Só que a Simone disse no julgamento que os quiosques estavam fechados. Então a versão dos dois agora era diferente. Um dizia que estava aberto, o outro dizia que estava fechado. Um outro ponto de contradição dos dois foi que o Sérgio disse que teve a relação consentida com a Átila e que ele sabia e que a Simone sabia que a Átila estava grávida, e que para ela isso não era um problema, que eles iriam adotar aquela criança e que a Simone não tinha problema nenhum quanto a isso. Mas a Simone negou tudo, ela disse que não sabia que a Átila estava grávida, ela disse que também jamais aceitaria, se ela soubesse, ela jamais aceitaria uma traição e que isso não existia, que não tinha possibilidade nenhuma dela aceitar o filho de uma outra pessoa, que teria sido uma traição. O tribunal do júri de Itanhaém condenou o casal, então, a 34 anos e 8 meses de reclusão pela morte de Átila Barbosa, que estava grávida na época, para receber as indenizações de 5 seguros de vida. As penas de ambos deverão ser cumpridas em regime inicial fechado, sendo-lhes negado o direito de recorrerem em liberdade. E esse foi o caso de hoje, gente, um caso bem complicado de trazer, um caso nacional, né? O caso nacional já é complicado de trazer por si só, por N motivos, mas é um caso envolto ali por vários assuntos polêmicos, né? Tem ali a questão religiosa e vários outros tantos assuntos. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse caso, se vocês já conheciam, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, quais são as considerações de vocês. É um caso também para trazer a gente a reflexão de que a gente não deve confiar nas pessoas, principalmente pessoas que a gente conhece pela internet, né? Realmente é complicado nos dias de hoje a gente botar fé numa pessoa que a gente nem conhece, nunca nem viu, e ir pra casa de uma pessoa. É claro que nada justifica, né? Essa menina era uma menina muito nova, 20 anos, ela completou 20 anos quando ela chegou em Itanhaém. Então era uma menina que queria uma vida melhor, enfim, e acabou tendo a sua vida ceifada aí por um casal, 2 pessoas completamente, com a mente completamente fora da realidade, né? Enfim, gente, conta aqui embaixo pra mim o que vocês acharam, tá bom? Me deem sugestões de casos também. E é isso. Voltamos com tudo. Curte o vídeo porque me ajuda bastante, tá bom? A entregar os meus vídeos agora, principalmente que eu tô voltando. Então, eu sei que o alcance dos meus vídeos não vão ser mais como antigamente. Então, por favor, curte muito, comenta bastante, tá bom? Compartilha também com as pessoas aí, enfim. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, tá bom? E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá e tchau!